Olá, amigos internautas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dagoberto e hoje, nesta nossa aula, trabalharei com vocês um tema chamado hiperônimos e hipônimos. Eu tenho observado nas apostilas de cursinho e de concurso que esse tema é pouco explorado pelas universidades e pelos cursinhos e tal, mas eu sinto a necessidade de trazer este tema para vocês, para que vocês possam ampliar também os conhecimentos de vocês na parte do campo semântico, tá ok? O próximo slide, nós vamos ter uma pergunta aonde eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Diga o nome de uma fruta. Né? Vamos aí, né? Pensar no nome de uma fruta. Pronto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, de uma maneira bem genérica, né? Uma pergunta fácil. Eu quero fazer uma salada de frutas. Da lista abaixo, o que não seria adequado colocar nesta sobremesa? Maçã, abacaxi, laranja ou parafuso? Vou dar um tempinho para vocês. É claro que é o parafuso, não é isso? Vamos agora sofisticar um pouquinho mais esta pergunta, né? Os elementos das alternativas. Eu quero fazer uma salada de frutas. Da lista abaixo, o que não seria adequado colocar nesta sobremesa? Maçã argentina, abacaxi pérola, laranja Bahia ou parafuso sextavado? Observa que eu apenas nomeei o nome das variedades das frutas, né? Mas poderíamos continuar usando maçã argentina, abacaxi e laranja. O que não poderíamos usar na salada de frutas é o parafuso sextavado, não é mesmo? Muito bem. Neste quadro, nós temos aí aonde eu quero chegar com vocês, meus amigos. Nós queremos que vocês entendam que hiperônimo é uma classe semântica, de significado. Então, por exemplo, fruta faz parte de uma classe dos vegetais, né? Que a gente sabe o que significa. Já a maçã, abacaxi e laranja são os hipônimos, ou seja, são as variedades dessas frutas que fazem parte desta classe maior, classe das frutas, correto? Então, maçã, abacaxi, laranja e qualquer outro tipo de frutas vão ser frutas e poderiam ser usadas na salada de frutas. Agora, parafuso jamais vai poder ser usado numa salada de fruta, a menos que a gente queira quebrar o dente, não é mesmo? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu posso colocar outras variações da maçã, do abacaxi, da laranja, como vocês estão vendo aí do lado direito da tela, mas todas essas variações continuariam sendo frutas, continuariam sendo maçã, abacaxi e laranja, e poderiam ser usadas numa salada de fruta, tá ok? Mas agora vamos pensar em termos práticos, né? Vamos pegar o tema do Enem de 2019, aonde o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, as palavras-chave do tema são democratização, acesso, cinema e Brasil. Por isso, uma ideia, só um parênteses, né? Quando a gente for fazer uma redação, uma dica que eu dou para vocês é pegar o tema da redação e transformá-lo numa pergunta. Em cima dessa pergunta, você vai respondendo e vai encaminhando o seu texto. Você pode até usar essa pergunta como um top de lista do seu brainstorm. Né? Brainstorm, para quem não sabe, é chuva de ideias. Então, antes de você fazer a sua redação, você faz um planejamento, você faz um projeto que é chamado brainstorm,
e você pode pegar o tema, transformar numa pergunta e depois aplicar os ensinamentos que eu vou dar aqui a respeito de hiperônimos e hipônimos, tá ok? Então, ó, voltando lá. Após você ter feito isso, respondido à problematização do recorte temático, vamos pensar nessa questão dos hiperônimos. Veja bem, para o Enem, a primeira palavra do tema, que é democratização, é o hiperônimo, né? E aí, quem seriam os hipônimos de democratização para o Enem, né? Participação, tornar acessível, inclusão, popularização. Quer dizer, todas essas palavras fazem parte do campo semântico, ou seja, do mesmo significado de democratização, e, portanto, poderiam ser usadas ao longo do texto. Vamos agora pegar a segunda palavra-chave do tema, que é acesso. Então, acesso, que seria a palavra-chave, é o hiperônimo. E os seus hipônimos? Aí nós poderíamos pensar em ingresso, preço, entrada, ter contato, custo, distância, que são palavras que estão no mesmo campo semântico de acesso, tá ok? Agora, neste slide, nós vamos ver o último recorte temático do tema, que é cinema no Brasil. Eu quero lembrá-los que no tema, nos textos motivadores do Enem de 2019, falava-se do cinema dos irmãos Lumière, falavam dos irmãos Lumière. Só que nós temos que lembrar que os irmãos Lumière estavam na França, e o recorte temático é cinema no Brasil. Então nós temos que pensar como o cinema no Brasil é acessado, né? Então nós temos sala de projeção, sala de exibição de filmes, sala de cinema. Os filmes geralmente agora na atualidade são exibidos nos shopping centers. Existe também o cinema itinerante e agora ressurgiu uma nova modalidade de exibição de filmes, que é o drive-in, onde você vai com o seu carro, né, e assiste o filme dentro do seu carro, né? Então, todas essas palavras fazem parte dos hipônimos, do hiperônimo cinema no Brasil. E essas palavras poderiam aparecer ao longo do seu texto, tá ok? Agora, nós temos aqui este último quadro, né, este último slide, aonde nós temos os três eixos, os três temas, né, as três palavras-chave do tema democratização do acesso ao cinema no Brasil e os seus hiperônimos, né? Eu só queria lembrá-los que para se fazer uma boa redação, né, não basta só utilizar as palavras-chave ao longo do tema, não, ao longo do texto, não. Você deve apresentar aspectos lógicos, relacioná-los com situações reais do dia a dia. Este tipo de ensinamento que nós estamos trazendo para vocês aqui, essa dica, enfim, para que você tenha uma outra maneira de fazer esse planejamento e até uma coisa interessante, evitar a repetição de palavras, porque daí você, ao invés de usar democratização, 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 ao longo do texto você pode ir variando por participação, tornar acessível, quer dizer, saber hiperônimos e hipônimos é muito interessante no caso da redação, para que você possa variar o seu vocabulário, né? E levar uma nota maior na competência 4, que é a coesão. Eu espero ter ajudado, né, nesta matéria. Deixo aqui o meu convite para que mandem dúvidas, caso tenha alguma coisa que não tenha ficado bem explicado, e aguardo vocês na próxima aula, tá ok? Um abração e até mais!